Bom, professor, eu e a Maria Clara, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa que a gente fez, sobre o tema altimetria. E dentro da nossa pesquisa, a gente quis englobar o que é a altimetria, que é o principal de tudo, a gente entender o que é ela e os seus elementos. Dentro da altimetria, a gente tem o levantamento altimétrico, e dentro desse levantamento altimétrico, ele tem alguns elementos, alguns componentes. E dentre eles está aqueles 3 específicos que o senhor pediu, que é a altitude, a curva de nível e o terraço. Eles são parte desse levantamento altimétrico que tem totalmente a ver com a altimetria. Então a gente vai explicar aqui o que é altimetria, o que é um pouquinho desses elementos, a importância que eles fazem dentro de um levantamento e no que a gente usa a altimetria no nosso dia a dia. Então eu vou começar explicando o que é altimetria. De acordo com as nossas pesquisas, a gente pode entender que é a parte da topografia que trata dos métodos e instrumentos empregados no estudo da representação do relevo da Terra. Ou seja, a gente pode pegar um determinado espaço que a gente quer fazer um levantamento, descobrir como que está aquela área em questão do seu relevo, ver os pontos mais altos, os pontos mais baixos, se tem algum morro, alguma declividade. Então a gente fazer esse levantamento, ver esses pontos, no caso se a gente for usar, por exemplo, para irrigação, a gente precisa saber a declividade, se tem algum ponto mais alto ou mais baixo. Às vezes se for uma questão de uma plantação, não pode escoar água em um determinado lugar, não pode ter um acúmulo. Então, para fazer o nivelamento, as curvas de níveis são totalmente importantes. Então, dentro disso, a gente tem um levantamento altimétrico, que é simplesmente o nivelamento. É uma operação que determina a diferença de nível ou distância vertical entre os pontos do terreno. O nivelamento desses pontos, porém, não termina com a determinação do desnível entre elas, mas também inclui o transporte da cota ou altitude de um ponto conhecido, ou seja, um ponto de referência do nível para os pontos nivelados. Então a gente tem a cota e a altitude, que eu vou explicar mais adiante o que é, mas a gente precisa entender que dentro do levantamento altimétrico já aparecem esses 2 pontos. O que é a altitude, que é o que a gente vai buscar entender o que é, com ela tem as cotas, que seria uma coisa mais imaginária, digamos assim, uma coisa mais fictícia, e dentro dela a gente vai poder transcrever tudo isso para fazer posteriormente uma curva de nível. Então vamos para a altitude, que é um dos primeiros elementos. A altitude ela é uma distância vertical entre os pontos da superfície terrestre, a superfície média dos mares, denominada geóide. Então é exatamente aquilo que o senhor explicou brevemente na sala. Vai ser a altura de um determinado ponto em relação ao nível do mar. Então, a cota é a distância vertical de um ponto da superfície terrestre a uma superfície qualquer de referência, que é fictícia e que, portanto, não é o geóide, que seria, no caso da altitude, uma diferença ao nível do mar. Então, a altitude vai ser em relação a um determinado ponto ao nível do mar. E a cota é de um determinado ponto até um ponto de referência. Então, se eu tô aqui e eu quero saber daquele ponto, então seria, no caso, uma cota. Agora, se eu quisesse saber desse ponto em relação ao nível do mar, já seria uma altitude. Então, agora vamos para outro elemento, que é a diferença de nível. É a distância vertical entre o plano de referência e a cota ou altitude de um ponto de um terreno. Então, vai ser uma distância vertical de um determinado ponto em relação à altitude ou à cota do que você precisa levar em consideração. Agora a Maria vai explicar os demais elementos, que é a declividade, que a gente precisa saber, para a curva de nível e o terraço. Bom, a declividade ela é a relação entre a diferença do nível e a distância horizontal. Para facilitar o cálculo da declividade, você tem uma fórmula, que é a declividade, que é o d%, igual o dn dividido por dh vezes 100. E temos 4 tipos de levantamento altimétrico, que são eles: o nivelamento barométrico, taquinométrico, trigonométrico e geométrico. A curva de nível são chamadas de isoipsas e unem pontos da mesma altitude do relevo, traçadas na carta ou mapa, permite a visualização da declividade, da inclinação do relevo. Quanto maior a declividade, mais próximas as curvas de níveis. E quanto menor a declividade, maior o afastamento entre elas.
O terraço é uma prática mecânica de conservação do solo destinada ao controle da erosão hídrica, das mais difundidas e utilizada pelos agricultores. Bom, então a gente tem algumas regras para representação da curva de nível. Eu peguei duas que eu acredito que sejam as mais importantes. Uma delas é que as curvas de nível são lisas, ou seja, não apresentam curvas, sempre vão ser lisas. E duas curvas de nível nunca se cruzam e nunca se encontram continuando uma só. Então, se eu tenho uma aqui e uma aqui, elas sempre vão ser paralelas, elas nunca vão se reunir e sempre vão ser lisas. E nessa questão da curva de nível que a Maria falou e da declividade, a gente vê ela sendo muito usada numa matéria que a gente teve mesmo, que foi irrigação e drenagem, que a gente precisa saber de uma determinada área. Então, igual eu expliquei, se a gente quer fazer uma irrigação numa área, a gente precisa saber, para saber a drenagem daquela área mesmo, como que tá, se tem algum espaço que é mais alto, a questão do encanamento, para saber a altura, que a gente tem até uma fórmula que calcula a altura que vai se aplicar para a bomba, no quanto que aquela água tem que impulsionar. Então a altimetria, o levantamento altimétrico, ele é usado para muitas coisas. Algumas outras que eu pesquisei também nas obras de engenharia, como projetos de rede e esgoto, rede de abastecimento de água, drenagem urbana e planejamento urbano. Então, que envolve muito água, saber a altitude, às vezes, onde a água escorre, ou arrumar. Aqui no campus mesmo, a gente vindo pro campus, a gente vê que tem uma propriedade que tem curva de nível e ela precisa, para não inundar uma determinada área, fazer o nivelamento. Então, é isso a nossa pesquisa.